Graça e paz, meus amados irmãos, nós estamos mais uma vez reunidos aqui para meditar na palavra do nosso Deus, e o texto escolhido para a nossa reflexão está no Evangelho de João, no capítulo 10. Nós vamos trabalhar todo esse capítulo, mas de antemão nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 5. João, capítulo 10, versículos de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Vamos orar, colocar esse momento de reflexão diante do nosso Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e louvamos o Teu nome, porque Tu és um Deus que se revela. Pedimos ao Senhor a iluminação do Santo Espírito para compreendermos a verdade do Senhor revelada na Sagrada Escritura, e que o próprio Espírito aplique essa verdade em nossos corações, nos fazendo mais parecidos com Jesus. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a parábola que lemos, ela faz um contraste entre o pastor das ovelhas e o ladrão e o salteador. Ela afirma que, ao contrário do pastor das ovelhas, o ladrão ele não pode entrar pela porta do aprisco. As ovelhas não o seguirão, não seguirão o estranho, porque não conhecem a sua voz. Mas elas seguem ao pastor porque conhecem a voz do pastor, e porque o pastor as conhece e as chama pelo nome. E no versículo seguinte, mantenha sua Bíblia aberta em João capítulo 10, no versículo seguinte, a parábola, nós vemos que os ouvintes aqui, os fariseus, eles não entendem essa parábola de Jesus. Olha só o que diz o versículo 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. E como eles não entenderam a parábola, Jesus ele resolve então explicar o que ela significava. E a explicação da parábola nos apresenta, meus irmãos, verdades preciosas sobre o que Cristo faz pelas suas ovelhas. E é exatamente esse o tema da nossa reflexão: o que Cristo faz pelas suas ovelhas. Para nós interpretarmos textos como este aqui que está em nossas mãos, nós precisamos estar atentos aos personagens, ao cenário, aos diálogos e ao conteúdo do discurso aqui, nesse caso o discurso de Jesus. E a compreensão do uso que João faz das figuras de linguagem aqui do nosso texto se dá exatamente por conta desse pano de fundo que gira em torno dos interlocutores aqui na nossa narrativa. Nosso caso vai girar em torno de Jesus e dos religiosos judeus. Esses são os interlocutores. Isso pode ser observado, por exemplo, nos versículos 40 e 41 do capítulo 9, o capítulo anterior ao capítulo que estamos trabalhando. E também por conta da divisão que acontece entre os judeus, no versículo 19 aqui do capítulo 10, e por retomar o assunto da parábola, a partir do versículo 22 do próprio capítulo 10, no debate de Jesus com os religiosos judeus. Então o contexto nos apresenta então esses religiosos judeus como os interlocutores com Jesus, e apresenta também uma certa tensão acontecendo entre eles. Essa tensão entre os judeus religiosos e Jesus já vem sendo arrastada por João na sua narrativa, e essa tensão está por trás desse discurso de Jesus. Como, por exemplo, no versículo 59 do capítulo 8, um pouquinho antes do nosso capítulo 10,
em que os religiosos eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Então você imagina a tensão que estava acontecendo como pano de fundo do nosso capítulo. Se nós observarmos cuidadosamente o texto, à luz da teologia bíblica de João em toda a epístola, nós veremos que, num primeiro momento, fica claro esse contraste da parábola entre o pastor e os ladrões e salteadores. Mas, num segundo nível, João ele está enfatizando aqui a divindade de Jesus. A divindade de Jesus. E é interessante que todas as vezes que Jesus faz uma alegação da sua própria divindade no texto, ele relaciona isso com algo que ele faz pelas suas ovelhas. Existe uma relação direta dessas alegações da divindade de Jesus com algo que ele faz pelas suas ovelhas. Nós precisamos saber, meus irmãos, que o capítulo 10, ele gira em torno da parábola que Jesus apresentou, dos versículos de 1 a 5 que nós lemos, gira em torno do ensino teológico por trás dessa parábola e também gira em torno desse conflito entre Jesus e os religiosos judeus. Nesse texto, Jesus ele faz claras alegações da sua divindade relacionadas com algo que ele faz pelas suas ovelhas. Isso ao mesmo tempo em que observamos um tom de crítica contra os religiosos judeus. É bem possível, por exemplo, que os fariseus eles tenham se colocado no lugar dos ladrões e salteadores ao ouvirem essa parábola e o ensino de Jesus. Meus irmãos, isso aqui é lindo, é maravilhoso. Eu quero que você fique comigo e reflita com atenção nesse texto que nós temos em nossas mãos, porque nós temos aqui um verdadeiro tesouro da palavra de Deus. Esse texto é um texto riquíssimo e nós poderíamos gastar aqui uma série de sermões refletindo sobre ele, mas eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito dessas alegações da divindade de Jesus, o bom pastor, e a respeito do que ele faz pelas suas ovelhas. Na verdade, observamos essas alegações sempre relacionadas com algo que ele faz pelas suas ovelhas, e o nosso propósito então é focar nesses benefícios que as ovelhas recebem relacionados à divindade de Jesus. Aprendemos aqui vários benefícios que as ovelhas recebem de Jesus, e o primeiro deles é que o bom pastor é o Deus que oferece vida para as ovelhas. O bom pastor é o Deus que oferece vida para as suas ovelhas. Olha só o que diz os versículos de 7 a 10. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que texto, meus irmãos, que texto. Aqui nós vemos Jesus fazer uma declaração que para nós, no primeiro momento, pode soar de maneira tranquila em nossos ouvidos, mas para um judeu religioso contemporâneo de Jesus, é como se uma bomba estourasse nos seus ouvidos. Jesus diz: amém, amém, lego rumim, ego em mim, eu sou, em verdade vos digo, eu sou. Uma expressão de Jesus que é estratégica aqui no Evangelho de João. Essa expressão eu sou pode passar despercebida por nós, mas um judeu contemporâneo de Jesus, ao ouvir isso, ele faria imediatamente uma interpretação teológica dessa expressão à luz do Deus de Israel. O grande eu sou, aquele que é o que é. É claro para o judeu que apenas Deus pode dizer eu sou.
Qualquer homem que disser uma coisa dessas seria imediatamente acusado de blasfêmia, como de fato Jesus foi acusado. Nós podemos ver isso mais para frente no capítulo 10. E como se não bastasse, Jesus ele repete essa expressão várias vezes ao longo do seu capítulo, aqui do capítulo 10. E o próprio João, ele usa essas expressões eu sou, de alegações da divindade de Jesus, para estruturar o seu evangelho. Nós observamos, meus amados, que é clara a intenção de Jesus em deixar claro, em tornar público a sua divindade. Não apenas observamos isso por causa da ênfase e da repetição de Jesus dessa expressão, mas também pelo fato dele estar no meio dessa tensão com os judeus religiosos, justamente por conta disso. E aqui no versículo 7 e também no versículo 9, Jesus ele faz uma alegação da sua divindade, eu sou, e ele usa uma figura, ele usa a figura da porta, para enfatizar algo que ele faz pelas ovelhas. As ovelhas que entram pela porta encontram salvação, pastagem. E Jesus ele faz um contraste entre aquilo que ele faz e o que os ladrões e os salteadores fazem. É o contraste entre a vida e a morte. Os ladrões e os salteadores são aqueles que vieram antes dele e que prometiam salvação, prometiam a vida, mas na verdade o que eles queriam era o couro das ovelhas. Eles prometiam a vida, mas eles são enganadores. Eles vieram para furtar, para sacrificar e para destruir. Só que ao contrário dessa morte oferecida por esses ladrões, Jesus ele veio para oferecer vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de vida. O mesmo João que disse que no princípio era o verbo e a vida estava nele, é o mesmo João que usa quase que majoritariamente esse vocábulo para se referir à vida eterna, e registra aqui as palavras de Jesus, nos mostrando que o plano de Jesus foi vir a esse mundo para oferecer vida, vida eterna, salvação. Queridos, apenas Jesus pode oferecer salvação e vida eterna. Jesus é a porta para a vida eterna. Ele veio trazer vida justamente porque a nossa condição natural é uma condição de morte. Sem Cristo, você já está condenado. Jesus deixa muito claro que fora dele não pode haver salvação. A nossa condição natural é uma condição de morte. Por isso ele veio trazer vida. Nem mesmo a religião pode te salvar. Um padrão moral elevado sem Cristo não pode te salvar. Boas obras sem Cristo não podem te salvar. Elas não são suficientes. Apenas Cristo é a porta para a salvação, a porta para a vida eterna, e somente pode ser salvo aquele que entrar por essa porta. Talvez você ainda pense com um tipo de pressuposto naturalista, materialista. Você pode pensar que a morte do homem é como a morte de uma planta, que morreu, acabou, não existe mais nada. Talvez você pense com uma lógica universalista, que Deus ele faz de conta que o pecado nunca existiu e no final todos serão salvos. Talvez você pense que tem o controle sobre a sua própria vida e você sabe que ainda não é o momento de você morrer. Você prefere deixar para pensar sobre essas coisas mais para frente. Você é muito novo, muito jovem, ainda tem muita coisa para curtir na vida. Depois lá na frente você vai pensar em Jesus, vai pensar em vida eterna. Como na parábola do rico insensato que disse: agora estou muito farto, agora estou tranquilo e agora eu posso descansar. E Deus diz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? A realidade, queridos, é que todos nós estamos na fila invisível da morte e ninguém sabe o número da sua senha.
Jesus, ele deixa claro que ele veio para que aqueles que passarem pela porta encontrem vida, vida eterna, salvação. O que significa que a condição natural do homem é uma condição de condenação, de morte. Do contrário, Jesus, ele não precisaria oferecer salvação, é uma questão lógica. Para que Jesus viria oferecer salvação se todos já são salvos? A nossa condição natural é de morte, de condenação. E ele deixa claro que apenas os que passam pela porta podem encontrar vida, e vida em abundância. É que diz o texto: somente em Cristo pode haver salvação. Se você ainda não se arrependeu dos pecados, ou se você tem confiado que qualquer outra coisa que não Cristo pode te salvar, esse texto nos diz que não há salvação além de Jesus. Ele é o bom pastor que veio oferecer vida. Mas também aprendemos com esse texto que Jesus, ele é o bom pastor que entrega a sua própria vida pelas ovelhas. Ele não apenas oferece vida, mas ele entrega a própria vida em favor das ovelhas. Olha só o que diz os versículos de 11 a 13. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ele vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Queridos, no versículo 11, nós observamos que Jesus, ele faz mais uma alegação da sua divindade. Eu sou. E mais uma vez Jesus apresenta algo que ele faz pelas suas ovelhas. E esse algo que ele faz fica claro aqui pelo novo contraste entre ele e aquele que ele chamou aqui no nosso texto de assalariado. Esse vocábulo aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, e João utilizou 2 dessas vezes aqui nos versículos 12 e 13. Algumas traduções trazem o vocábulo mercenário, que a princípio pode parecer ter uma conotação apenas financeira, mas o contraste não gira tanto em torno do dinheiro, porque Jesus poderia ter usado esse mesmo vocábulo aqui, que é o vocábulo que ele usou para ladrão, no versículo 10, e que ele usa novamente lá no capítulo 12, versículo 6, para se referir a Judas. A ideia do contraste pode até envolver alguém que faz o que faz apenas por obrigação ou para receber alguma coisa, mas a ênfase maior está na preocupação. Na preocupação. Não tem tanto a ver com o que o mercenário faz, mas tem mais a ver com o que o mercenário não faz. Ele não se preocupa com as ovelhas, é o que está aí no nosso texto. O versículo 13 diz que o mercenário não tem cuidado das ovelhas. A tradução da Bíblia de Jerusalém traz a expressão não se importa com as ovelhas. Uma tradução mais literal seria justamente algo em torno de alguém que não se preocupa de fato com as ovelhas. Então o contraste está entre aquilo que o mercenário não faz, ele não se preocupa, ele não se importa com as ovelhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: quem se preocupa com as ovelhas como eu? Meu irmão, quem se preocupa com você como Jesus? Você pode pensar que Jesus é alguém distante, é alguém impessoal, mas esse texto nos diz que Jesus se preocupa. Ele se preocupa ao ponto de dar a sua vida em favor das ovelhas. Queridos irmãos, nós vivemos num período que, ao mesmo tempo em que as pessoas estão cada vez mais próximas e conectadas através das redes sociais, elas também estão cada vez mais distantes. Nós podemos passar horas acompanhando a vida de pessoas do outro lado do planeta e ao mesmo tempo distantes das pessoas dentro da nossa própria casa. As nossas relações interpessoais estão cada vez mais superficiais, quando tudo o que queremos é sermos amados. Queremos que as pessoas se preocupem conosco, e muitas vezes, quando não conseguimos encontrar isso nas pessoas, nós culpamos aquele que de
fato se preocupa conosco sem reservas, sem falhas, sem pecados. Enquanto nós buscamos muitas vezes migalhas de satisfação no pecado, Cristo diz: olha, eu sou o bom pastor que dá a vida em seu favor, porque eu, ao contrário do mercenário, eu me preocupo com você, eu me importo com você, eu te amo. Em Cristo, queridos, nós descobrimos o nosso real valor. O bom pastor, ele é o Deus que dá a sua própria vida em favor das suas ovelhas, e ele faz isso porque ele ama as suas ovelhas, porque ele realmente se preocupa com elas. Talvez você esteja sofrendo, talvez você neste momento não se sinta amado, você não se sente cuidado, porque sente que as pessoas não se importam com você, mas Jesus nos diz que ele se importa com as suas ovelhas, ao ponto de entregar a sua vida por elas. Jesus oferece vida para as ovelhas, mas não é só isso, ele também entrega a sua própria vida para salvar as suas ovelhas, porque ama, porque se importa, porque valoriza as suas ovelhas. Meus irmãos, isso é maravilhoso. E nós descobrimos outras verdades ainda do que Jesus faz pelas suas ovelhas nesse texto. E descobrimos também que o bom pastor é o Deus que conhece as suas ovelhas. Isso está nos versículos de 14 a 15. Olha só o que diz o texto: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui nós observamos que Jesus faz mais uma alegação da sua divindade. Ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Jesus, ele usa 4 vezes o vocábulo conhecer nesses 2 versículos. Ele diz que conhece as ovelhas, que as ovelhas o conhecem, da mesma forma que ele conhece o Pai e o Pai o conhece. O mesmo conhecimento que existe na economia da Trindade, no relacionamento entre as pessoas da Trindade sagrada, é o mesmo conhecimento de Jesus com as suas ovelhas. Isso é maravilhoso. Isso é muito mais do que simplesmente saber quem a pessoa é. É muito mais do que um mero conhecimento cognitivo. Na verdade, esse conhecimento envolve estar ligado um ao outro, envolve intimidade, relação. Isso fica claro não apenas pelo vocábulo conhecer em si, mas pela relação que Jesus faz com o relacionamento entre as pessoas da Trindade. O mesmo Jesus que diz que Ele está no Pai, nós estamos nele e ele está em nós, como o próprio João diz lá no capítulo 14, versículo 20. Esse é o mesmo Jesus que está em nós. Nós estamos unidos a Cristo mediante a fé e podemos desfrutar de um conhecimento. Um conhecimento, queridos, que envolve afeto, intimidade, relacionamento. Deus é um Deus pessoal e Ele se relaciona conosco de maneira pessoal. Cristo não é somente Senhor, Ele também é amigo. É amigo. Crer em Jesus envolve relacionamento, envolve intimidade, envolve confiança. Nós podemos confiar totalmente naquele que nos conhece de forma total, de forma íntima. No versículo 27, Jesus, ele diz que conhece as ovelhas e por isso elas o seguem. No versículo 3 da parábola que nós lemos no início, Jesus diz que o pastor é aquele que chama as ovelhas pelo nome. Cristo nos chama e nos chama pelo nome. Ele conhece as suas ovelhas. Nós éramos ovelhas desgarradas e condenadas à morte, mas o bom pastor nos escolheu, nos chamou, Ele nos trouxe para juntos de si, e nós estamos ligados a Ele, intimamente ligados a Ele. E hoje, nós que cremos em Jesus, passamos pela porta das ovelhas, nós encontramos salvação e fomos inseridos na família de Deus. Nós estamos ligados a Cristo. Que coisa maravilhosa. Mas também aprendemos nesse texto que o bom pastor,
ele é aquele que tem um único e grande rebanho. O bom pastor é aquele que tem um único e grande rebanho. Olha só o que diz o versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Jesus diz: eu irei chamá-las e elas ouvirão a minha voz. Jesus não diz que sabe que tem outras ovelhas de outro aprisco, que vamos ver no que vai dar, eu vou chamá-las e espero que elas aceitem me seguir, tomara que dê certo. Não, na verdade Jesus não veio jogar dados, ele não veio tentar a sorte. Jesus, ele veio executar um plano eterno. Ele diz: eu sei que tem outras ovelhas, eu vou chamá-las e elas irão me seguir. Jesus veio chamar as suas ovelhas eleitas e elas ouvirão a sua voz. E no versículo 16, Jesus apresenta aqui um caráter de comunidade, um caráter de abrangência para o que ele acabou de afirmar. Cristo, ele entrega a sua própria vida em favor das suas ovelhas, ele conhece as suas ovelhas, mas as ovelhas de Jesus não se limitam ao que ele chamou de este aprisco no nosso texto. Nós não temos tantas evidências textuais para entender com clareza essa afirmação de Jesus, o que é esse aprisco. Mas pelo contexto dos interlocutores, isso pode ser entendido não apenas como uma questão geográfica, mas principalmente religiosa. E pela declaração que Jesus faz para os judeus no versículo 26, de que eles mesmos não faziam parte do rebanho. É bem provável que Jesus esteja apresentando um rebanho para além do judaísmo dos seus interlocutores. Um rebanho que é formado por pessoas de todas as tribos e povos, pessoas de todas as línguas e nações, pessoas de diferentes culturas, de diferente instrução ou classes sociais. Isso aqui é comunhão, meu irmão. É corpo, é edifício, é lavoura, é rebanho, isso é igreja. O que nos une a Cristo não é o quanto somos mais inteligentes. O que nos une a Cristo não é se temos mais ou menos dinheiro. Nós somos todos salvos pela mesma graça, mediante a fé. Nós não somos salvos por mérito nenhum. Cristo não viu mérito em nós. Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Todos nós igualmente somos todos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. É por isso que diante de Cristo, todos nós somos iguais. Não importa se você conhece mais ou menos, não importa em que tipo de casa você mora, ou quem é você, o seu status aos olhos da sociedade. Se você é a ovelha de Jesus, você faz parte do mesmo aprisco, você é a ovelha, você está no aprisco, está no meio das outras ovelhas, somos todos iguais, igualmente amados, igualmente filhos. E como qualquer outra ovelha, você precisa de cuidados, de proteção, de orientação. Existe um único aprisco e um único pastor. Fomos salvos pela mesma graça e estamos caminhando para o mesmo céu. Meus irmãos, nós jogamos no mesmo time e por isso nós precisamos amar e perdoar e servir e exortar uns aos outros, ajudar uns aos outros, caminharmos juntos. Meus amados irmãos, nós precisamos pensar no corpo de Cristo, precisamos pensar no rebanho de Jesus e não viver a nossa vida sempre em função de nós mesmos, até porque a nossa vida é um sopro e ela vai passar muito rápido. E o que nós temos feito, o que nós fazemos para a edificação da igreja de Jesus Cristo, o que nós temos feito para a comunhão e para a proclamação do Evangelho de Jesus. Qual é o nosso legado? Qual é o nosso legado? O que temos feito pela igreja? Pensamos tanto em nós, que acabamos não nos doando para a edificação da igreja de Jesus. Mas não existe vida com Deus de maneira individualizada. Não tem como ter vida com Deus sem fazer parte da igreja de Deus. As duas coisas estão intimamente ligadas.
Se você passou pela porta das ovelhas, você vai ter que conviver no mesmo aprisco com outras ovelhas. E se você acha que no aprisco está ruim, fora do aprisco existem lobos ferozes e precipícios, existe morte. É por isso que nós estamos todos juntos aqui. E devemos investir na edificação da igreja, com os dons, as capacidades que Deus nos deu, com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Por isso nós não devemos jogar a nossa vida fora. Não jogue a sua vida fora. O que Deus colocou nas suas mãos para fazer, faça. Invista na igreja de Jesus Cristo, na comunhão. Ame o seu irmão, perdoe. Que vocês possam crescer juntos na graça, na comunhão, porque fazemos parte de uma mesma comunidade. Trabalhe pela causa de Cristo, faça isso em nome de Jesus. Jesus é o bom pastor que oferece vida, que entrega a sua própria vida, que conhece as suas ovelhas. Jesus é o bom pastor que tem um único e grande aprisco. E aprendemos também nesse texto que o bom pastor oferece segurança para as suas ovelhas. Olha só o que diz os versículos de 26 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Queridos, que texto precioso, que verdade maravilhosa. Se nós avançarmos aqui no capítulo 10, nós vamos ver que depois da explicação da parábola por Jesus, houve uma nova dissensão entre os judeus, e alguns diziam que Jesus estava endemoniado, e outros creram nas palavras de Jesus. E como estava acontecendo a festa da dedicação em Jerusalém, Jesus estava andando ali pelo templo. Você entra na narrativa, imagina, Jesus andando pelo templo, e os judeus mais uma vez o rodearam e vieram questioná-lo a respeito daquilo que ele estava ensinando abertamente, que era, como nós já vimos, acerca da sua divindade, de ser ele o Cristo, de ser o Filho de Deus. E Jesus, ele faz uma crítica dura e declarada aos judeus. Ele diz de maneira enfática que aqueles religiosos que o perseguiam não acreditavam que ele era o Cristo, porque eles não eram suas ovelhas, eles não faziam parte das ovelhas. E mais uma vez Jesus, ele reivindica a sua divindade de maneira clara. E mais uma vez essa alegação da divindade vem acompanhada de algo que ele faz por suas ovelhas. Ele enfatiza novamente os benefícios que ele acabou de descrever, como nós falamos, que quem de fato é a ovelha de Jesus ouvirá o chamado de Jesus, elas o seguirão. Ele oferece vida, ele conhece as suas ovelhas, e Jesus agora acrescenta e enfatiza uma outra coisa que ele faz pelas suas ovelhas. Ele diz: as minhas ovelhas jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e na mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Aqui nós encontramos uma doutrina muito conhecida por nós como a perseverança dos santos. Aqueles que de fato são ovelhas de Jesus, eles não podem mais deixar de ser ovelhas de Jesus. Nada fará com que essas ovelhas deixem de ser ovelhas. Eles irão perseverar até o fim. O bom pastor, queridos, não entregou a sua vida em vão. Jesus, ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Cristo entregou a sua vida por nós, jamais pereceremos, ninguém nos tirará de sua mão, nem o diabo, nem a morte, nem mesmo os nossos pecados. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A salvação não é uma possibilidade, um eu acho, um talvez, é uma certeza, está consumado. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E para deixar clara essa verdade, como se não bastasse Jesus dizer que ninguém as arrebataria da sua mão, no versículo 28, ele diz no versículo 29 que ninguém as arrebatará da mão do Pai. Não tem como. É impossível ter a nossa vida eterna, a nossa salvação roubada. Ela é uma garantia, ela é uma certeza. Por mais que enfrentemos lutas e sofrimentos dos mais diversos nessa terra, essa é uma leve, momentânea provação, comparada ao peso da glória que nos está reservada nos céus. Jesus está vivo e Jesus voltará. O céu, meus queridos, é uma certeza. Há um novo céu, onde habita a justiça. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Cristo voltará. A vida eterna não é uma ilusão. A vida eterna não é uma utopia. A vida eterna não é uma mera possibilidade. Ela é uma certeza. Jesus disse: está consumado. Ao preparar essa mensagem, eu me lembrei do hino 314 do cantor cristão, que diz: que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, mas eu vou descansando no poder de Deus, porque não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Meus irmãos, o que Cristo fez por nós, homem nenhum nesse mundo pode fazer, dinheiro nenhum nesse mundo pode comprar. Ele oferece vida, Ele entregou a sua própria vida, Ele conhece as suas ovelhas, nós fazemos parte da sua família e a nossa salvação é uma garantia. E qual é a autoridade de Jesus para nos oferecer todas essas coisas? A autoridade de Jesus está na sua morte e na sua ressurreição. Olha só o que diz versículos de 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Nós podemos desfrutar de todas essas bênçãos, e Cristo nos oferece tudo isso como uma garantia, porque Ele tem autoridade. Ele morreu e Ele ressuscitou, e Ele voltará para buscar as suas ovelhas. Deus abençoe a sua vida, que você reflita nessas verdades que observamos aqui no texto da palavra de Deus, coloque isso em prática, se arrependa dos seus pecados e viva uma vida para a glória de Deus, que você encontre satisfação na pessoa de Jesus Cristo. Vamos orar, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor não nos deixou desamparados em nossos pecados e delitos, em nossa condenação, em nosso estado natural de morte, mas aprove ao Senhor, movido pelo seu amor e por tua graça, escolher nos salvar, nos dar vida e vida em abundância através da fé em Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque essa é a maior salvação desse mundo. Não há nada que possa ser comparado a isso, e o Senhor nos dá gratuitamente mediante a fé. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício expiatório de Cristo, que tira a condenação do nosso pecado, pelo sacrifício substitutivo em que Cristo assume o nosso lugar, nos imputando a sua justiça e garantindo a nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, a descansar no teu amor, nesse conhecimento íntimo, nesse relacionamento pessoal, viver uma vida de satisfação na pessoa de Jesus Cristo. Nós te louvamos e é no nome dele, Jesus, o nosso Senhor, que nós oramos. Amém e amém.
Deus abençoe a sua vida com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.